Santucci, no mês de abril, teve o anúncio das tarifas que chocou os mercados, né? A Bolsa Americana caiu, o dólar também se desvalorizou. Isso é um prenúncio de que o dólar está perdendo o seu valor? Carol, não exatamente, mas claramente foi um choque o anúncio das tarifas pelo Trump, que gerou um movimento atípico, em que as bolsas americanas caíram e, ao mesmo tempo, o dólar americano perdeu força sobre várias outras moedas e o juro americano também se elevou, o juro futuro. Isso é talvez uma resposta pela natureza, né, da informação, que foi o próprio governo americano criando essa incerteza e uma dúvida, ou no mínimo uma reflexão dos agentes de que alguma parte das reservas, alguma parte da alocação pode ser feita também em outras moedas que nem o dólar. Mas não há um movimento estrutural, teve uma questão técnica também que explicou isso. Mas certamente o dólar ainda é uma moeda forte, mas ele sofreu algum tipo de questionamento pela ação do próprio governo americano. Ótimo, vamos entrar em detalhes sobre isso. Acho que tem muito o que falar nesse episódio. Vamos falar também sobre guerra comercial, impactos geopolíticos e como os portfólios globais vão navegar nesse período aí de volatilidade. Acompanhe a gente nesse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. E como sempre, eu estou aqui com Marcelo Santucci, co-head de Portfólio Solutions Global, CIO. Seja muito bem-vindo, Santucci. Obrigado, Carol. João Scandiuzzi, estrategista-chefe aqui de Portfólio Solutions. Muito bem-vindo. Prazer sempre, Carol Santucci. João. Temos muito o que falar aí desse mês de abril, né? Foi intenso, esses primeiros 100 dias do governo Trump. E a gente começou a falar, o Santucci já deu um spoiler aqui, mas acho que é importante a gente começar a falar sobre a guerra comercial, né? O impacto das tarifas nos mercados globais. João, destaca pra gente aqui os principais acontecimentos aí em relação a isso. Olha, Carol, a gente está tentando entender, obviamente, onde é que o governo Trump quer chegar, né? E o mercado tem aprendido com isso, né? Porque o Trump sempre fala de tarifa meio como bombril, mil utilidades, né? Então serve para tudo. Mas o que a gente vê é que ele está perseguindo alguns objetivos, né? Um deles é uma reindustrialização dos Estados Unidos, especialmente em setores que são considerados de segurança nacional. Então, tarifas sobre aço e alumínio, tarifas sobre automóveis, e ainda há uma sinalização de tarifas que ainda não vieram, mas que seriam sobre semicondutores, sobre fármacos, né, e sobre cobre. Né? Então isso aí é uma agenda de trazer as indústrias para dentro que são consideradas de segurança nacional. Depois tem um objetivo de arrecadação também, porque o Trump prometeu muito corte de imposto, ele precisa financiar isso de alguma maneira. Então ele vê a tarifa como uma maneira de arrecadar. Ele até vê de uma maneira errônea como que quem paga a tarifa é quem exporta para os Estados Unidos, mas em grande parte quem vai pagar é o consumidor americano via preços mais altos. Tá? Mas ele está vendo isso e por isso ele colocou uma tarifa de 10% meio que sobre todo o mundo, menos México e Canadá, que tem um tratamento diferenciado. Né? E fora isso, ele veio com a história das tarifas recíprocas, que de recíproca não tem nada, né? Ele não está olhando para a tarifa, ele está olhando para saldo comercial em bens, como se serviços não existissem. Os Estados Unidos é superavitário em serviços, eles nem olham para isso. Então pegaram os países que têm os maiores saldos contra os Estados Unidos, só em bens, e colocaram as maiores tarifas sobre esses países, independente de fato da diferença tarifária. Né? E aí colocaram tarifas altíssimas. Então, ali é uma questão de negociar. Eles já tiveram que dar um passo atrás nesse sentido. Na maioria dos países, né, 59 dos 60 países que tiveram tarifa acima de 10%, eles já voltaram para 10% por 90 dias, enquanto negocia. Eu acho que porque o Trump sentiu que, de fato, a reação dos mercados tinha sido tão negativa que colocava em risco, talvez até uma recessão para os Estados Unidos, né, se continuasse naquela atuada. Então, um aperto muito forte de condições financeiras. Então, ele deu uma recuada nisso, e contra a própria China também já recuou em alguns produtos específicos, acho que com receio do impacto inflacionário que teria sobre, enfim, telefone celular, computador, eletrônicos de maneira geral. Então é esse o status quo da história, mas a gente aprendeu que de fato ele está indo por esses 3 grandes objetivos na questão tarifária. Perfeito. E Santucci, olhando todo esse contexto, né, isso impactou diretamente nos mercados, teve uma intensificação na versão ao risco. Né? Qual essa leitura do que aconteceu em abril para os ativos de risco, para os mercados? O abril se caracterizou por uma quebra daquela correlação entre juros, taxa de juros e bolsa. A gente tinha visto até esse ano de 2025 tem sido bastante volátil. A gente estava vendo em março, bolsas caindo um pouco
e os juros, em função desse um pouco de medo com relação à imigração, tarifas, não havia ainda essa intensificação, esse choque do anúncio do Liberation Day, chamado ali no dia 9 de abril, as bolsas estavam caindo, mas os juros estavam caindo também, né? Os retornos, os yields, perdão. Então, uma classe estava compensando um pouco a outra. Com o ambiente já de dólar um pouco mais fraco, o dólar americano contra as outras moedas, em função essa incerteza do plano do Trump. Em abril, essa intensificação o anúncio foi de tal ordem de surpresa e de incertezas, na verdade, em que ele colocou um componente de uma desaceleração potencial não só nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo. E a queda das bolsas foi também acompanhada não só por uma perda mais intensa do dólar americano de valor, mas os juros futuros se elevaram. Então, as duas classes de ativos, renda fixa e renda variável, acabaram tendo perdas de valor na marcação a mercado. Isso por quê? Porque essa volatilidade, essa incerteza grande, fez com que os índices de volatilidade do VIX subissem de tal forma em que houve uma zeragem, uma redução das posições, um movimento técnico de redução das exposições do sistema como um todo. Então, a pessoa física que tinha uma operação de alavancagem, teve uma chamada de margem. O gestor de um fundo, de um hedge fund, teve que diminuir as posições, ganhadoras ou perdedoras. E nesse movimento, os ativos americanos sofreram mais que os outros, principalmente o Treasury americano, isso que chamou a atenção. Então, o dólar se enfraqueceu com a venda de Treasury. Os yields do 10 anos americanos saíram de 3,90 e pouco para 4,50, um movimento abrupto de elevação de juros, contrariamente à tendência de uma aversão a risco tradicional, eles se elevaram. E nesse momento também, pega o petróleo, que é um bom indicador histórico assim, de atividade, ele caiu fortemente. Então, foi precificado um movimento, um ambiente de um aumento de probabilidade de uma recessão que não só estava mais precificado nos Estados Unidos, mas também ao longo do mundo como um todo. Então, de fato, até o meio do mês de abril, foi um movimento intenso de aversão a risco, em que os Estados Unidos sofreu mais e o dólar americano sofreu mais do que outras moedas. Aí teve também um anúncio de uma pausa ali do Trump. O mercado de bolsa, por exemplo, em algum dado momento do mês, o S&P chegou a cair quase 15% e o Nasdaq, aquele índice de tecnologia, quase 20%. Houve uma recuperação nas 2 últimas semanas do mês de abril. A gente ainda tem um componente, os juros curtos acabaram retornando um pouco, a parte longa da curva americana não, tem um prêmio de risco ali ainda embutido, mas houve uma boa recuperação ali no final do mês, agora de abril. Tá? Então esse é um pouco o contexto que a gente viu, um mês de incertezas, as pessoas questionaram a questão do dólar, a questão até dos títulos do Tesouro Americano, então um mês bem, bem volátil. E é importante, vou pegar esse gancho que você falou, né? No mês de abril aí fechou, teve uma mudança, né? Ficou positivo e você falou dessa sinalização de recessão, né, dos Estados Unidos. Isso é um ruído, João, ou é estrutural? Qual é a sua visão? E aí eu acho que é importante a gente falar desse impacto geopolítico, né? Porque a gente viu, né, muito dinheiro saindo ali dos ativos de risco americanos. Qual é o papel da Europa aí nesse contexto todo? Acho que é importante também falar de China. Claro. Olha, Carol, assim, um choque como esse de tarifas, ele é um choque que, para os Estados Unidos, é claramente um choque negativo de oferta. Uhum. Né? Isso significa que isso vai aumentar preços e, ao mesmo tempo, reduzir a atividade. Né? A intensidade da redução da atividade é que está em discussão. Né? Tem gente no mercado falando vai ter uma recessão, e o mercado chegou a flertar um pouco mais com isso, depois refluiu na medida em que o Trump tem aliviado um pouco nas tarifas, sinalizado que pode ter em breve um acordo com a Índia, com o Japão, etc. O mercado está tendo um pouco de alívio aí. São alguns canais pelos quais, obviamente, você tende a desacelerar a economia. Né? É óbvio que tem um pouco de desorganização de cadeias produtivas, então uma indústria automotiva que dependia de fornecedores externos, de repente se vê com uma incerteza enorme de preços, vai ter o fornecimento ou não, essa coisa toda, né? Sobre aquelas autopeças, por exemplo, isso desestrutura. E o canal de confiança fica muito afetado, então, poxa, você fica aquela coisa, eu tinha um investimento para fazer, será que eu faço, não faço, né? Etc. Fica muito difícil fazer um planejamento de negócio, as próprias famílias ficam mais inseguras sobre condições de emprego futuro,
infraestrutura, tudo mais. Então, essa incerteza paralisa um pouco as decisões de consumo e de investimento. E tem um efeito mais, vamos dizer assim, direto, se você tem a implementação de tarifas elevadas, né, como está sendo sinalizado, isso é inflacionário, né, e, portanto, o consumidor pagando mais caro pelos bens que vão ser importados, ele tem menos renda real para consumir outros bens, esses bens e outros, né, bens e serviços. Então, reduz a renda real das famílias, tem esse efeito que deprime, e tem um efeito também que é riqueza, né? As famílias americanas, elas têm uma exposição, sobretudo à bolsa de valores, né? Muitas por meio de fundos de aposentadoria, e aí as bolsas caíram, elas se sentem mais pobres, né? Portanto, menos disposição, de repente, fazer uma viagem, fazer um gasto grande, trocar o carro, essa coisa toda, né? Então, isso tudo tende a retrair a demanda. A discussão agora é meio da intensidade. Eu acho que está tendo um pouco de acomodação, como o Santucci comentou, as bolsas já, enfim, não estão mais no pior momento do mês, os prédios de crédito, né, andaram fechando, então as coisas estão evoluindo de uma maneira que está reduzindo o impacto. Mas há um impacto de menor crescimento. A gente está trabalhando com uma redução importante do crescimento, mas lembrando que ainda tem um carrego estatístico do ano passado de 0,8, a gente reviu para 1,4 o crescimento desse ano, né? Se você tirar o carrego estatístico, é bem menor do que isso, fizer quarto tri contra quarto tri do ano anterior. Mas não uma recessão, não é o nosso cenário base, é uma possibilidade, mas não é o cenário base. Para o resto do mundo, é um choque que eu diria que está sendo mais de demanda, porque grande parte do resto do mundo não está retaliando, né? Se tivesse uma retaliação com tarifas elevadas de volta, isso poderia ser inflacionário. Mas você pega uma série de países, por exemplo, a Europa não retaliou, né? Ela ia retaliar contra o aço e alumínio já em abril, depois da tarifa recíproca, quando o Trump falou, olha, vamos dar 90 dias com 10% para negociar, a Europa falou, mesmo essa retaliação do aço e alumínio eu vou deixar para depois. Então, na medida que não tem a retaliação, não tem o choque inflacionário, né? E, além disso, teve uma queda já de preço de petróleo, que é desinflacionário, né, para todo mundo. E a gente tem um efeito sobre China, né? A China, obviamente, que ela com tarifas muito mais elevadas do que todo o resto do mundo, a expectativa é que tenha uma queda brutal do comércio China-Estados Unidos, né, em que a China é muito superavitária com os Estados Unidos. Então, vai gerar um excedente de produto, né, industrial sobretudo, que já era uma realidade. Você olha para a China nos últimos 2 anos, ela tem sido uma exportadora de deflação para o mundo, né? Agora, com um excedente maior de produção, não podendo vender isso para os Estados Unidos, isso vai acabar buscando, né, outros mercados, possivelmente a preços mais baixos. Então, também por aí tende a ser desinflacionado. Então, para o resto do mundo, de uma maneira geral, estou vendo mais como um choque negativo de demanda. Então, o mundo inteiro vai crescer menos, tá? A China, claro, ela retaliou mais fortemente os Estados Unidos, mas ela vem de um contexto já de deflação. Então, esse choque, né, inflacionário não é um problema, vamos dizer assim, a China, e não vai ser tão intenso quanto os Estados Unidos, porque ela está colocando tarifa só sobre os Estados Unidos. O resto dos Estados Unidos está colocando sobre todo o mundo, né? Então, tem uma diferença aí. Então, por isso, tem essa assimetria, né? Aí muita gente tem se perguntado, falou, como é que está sendo a resposta de Europa, de China, etc. E será que eles podem sair como grandes vencedores dessa história? Tem muita essa discussão, né? Tem uma brincadeira, né? O lema do Trump é a história do MAGA, né? Make America Great Again. Tem gente que está falando que agora tem o MEGA, né? Que ele está fazendo a Europa Great Again, né? Make Europe Great Again e tal. E de fato, assim, a Alemanha mudou a sua política fiscal, a gente já comentou sobre isso aqui, né, no programa anterior, né? E tal. Agora, eu acho que para a gente falar que de fato a Europa deu uma virada de chave, né, nesse sentido, e pode ter um renascimento mais forte que isso, acho que precisa ter mais do que isso. Eles precisariam avançar naquela agenda que o Mário Draghi, né, apontou num estudo, que é de competitividade. Então, precisaria avançar com união fiscal, né, precisariam avançar com união de mercado de capitais, que é completamente fragmentado, união de política de defesa, para poder de fato ganhar uma musculatura, né, uma escala, né, que a indústria europeia não tem nesse contexto. Então, tem muita coisa que precisa ser feita para que eles possam, de fato, emergir como uma alternativa ao dólar. Voltando até à sua questão inicial, né? Será que tem, assim, poxa, tá bom, os Estados Unidos tem um prêmio de risco que não tinha, né? De repente, há 2 meses atrás. Mas, por outro lado, a Europa é uma fragmentação enorme de mercado de títulos. É o maior mercado de títulos da Europa, que é o alemão, o mercado do Bund, é 15 vezes menos líquido que o do Treasury, né? E aí você vai colocar um pouquinho no alemão, um pouquinho no francês, um pouco no italiano, esse negócio, cada um tem uma política fiscal diferente, pode ter uma crise fiscal como teve em 2012, né? Então isso pode gerar divergência, é muito complexo, né, você fazer essa transição. Então você vê assim, até existe uma diversificação para fora do dólar, né?
já, se você olhar 25 anos de história de reservas cambiais, o dólar perdeu uns 5% nos últimos 25 anos das reservas cambiais, mais ou menos globais. Tá? Mas não foi o euro o grande ganhador. O euro está parado basicamente em 20%, o dólar está nos 65%. Né? O euro está parado desde então. Né? O yuan ganhou um pouquinho, poxa, mas será que vai querer colocar as suas reservas cambiais em yuan, que é uma moeda cuja conta de capital, o país cuja conta de capital é fechada? Né? Você precisa de autorização do governo para colocar dinheiro, para tirar o governo, para tirar dinheiro. Né? Então, é muito complexo esse tema. Acho que o dólar ainda acaba meio que ganhando de WO. Agora, alguma diversificação pode ter nesse sentido. E dentro de todo esse contexto, o investidor deve estar se perguntando, né? Investidor global, Santucci, está na hora de reavaliar o meu portfólio, né? Eu acho que o João botou aqui pontos fundamentais falando de Europa e China e Estados Unidos. Eu acho que aí vamos pensar estruturalmente no portfólio global. Esse pensamento, né, Carol, a gente não faz quando não está no meio da bagunça. Né? Quando você vai dirigir um carro, você não coloca cinto de segurança, ou quando você vai numa moto botar o capacete, depois que você caiu, bateu. Você tem que fazer isso antes, preventivamente. Então, o que a gente olha? Primeiro, é ter uma qualidade dos ativos relevantes nos portfólios, né? Olhar ativos de qualidade. Então, em renda variável, empresas dominando seus mercados, que tenham uma geração livre de fluxo de caixa, que estejam ligadas aos temas transformacionais da atualidade. Parte de renda fixa, a gente viu também ativos, né, bonds ou títulos do governo que oferecem uma nota de crédito importante, né, de qualidade, com retorno também interessante. E a gente está conseguindo ver isso nesses movimentos muito voláteis do mercado, que ora lá no passado precificaram uma volta da inflação, ora cortes emergenciais de juros por um medo de recessão. O mercado tem dado muitas oportunidades. O que a gente fez antes até desse movimento de abril? A gente havia diminuído a exposição à high yield e colocado mais em papéis de grau de investimento e papéis do governo americano ligados à inflação, que é uma combinação interessante de uma inflação implícita baixa e um juro real acima de 2%. A gente também estava com uma duração menor dos portfólios em relação aos índices, porque imaginando um governo que estava muito ativo, muito polêmico na sua implementação. A gente não tinha ideia da surpresa que foi as tarifas, mas a gente olhando a curva de juros americana, a gente já tinha um trade de desinversão da curva americana desde o ano passado. E esse ano a gente estava na parte mais intermediária da curva, até 5 anos, porque a gente falava, olha, até 4, 5 anos é um trade ainda, é uma alocação de política monetária que a gente consegue enxergar uma situação de cortes que poderão acontecer mais cedo ou mais tarde, mas é uma tendência ainda de corte de juros e com um juro real positivo, bem acima da média histórica. Então você consegue enxergar uma situação de política monetária ali com um prêmio interessante. A parte mais longa, ela pode chacoalhar com o humor do mercado, com a necessidade de financiamento do próprio tesouro. Então a gente quis ficar um pouco fora. Então a gente já havia diminuído a duração média, trocado high yield por papéis de inflação. A parte de renda variável, final de fevereiro, início de março, a gente diminuiu um pouco pelo valuation, bastante ainda, talvez um pouco mais caro naquele momento, dentro da parte de bolsa, que está um pouco mais centrada ainda para Estados Unidos, fato, mas a gente setorialmente diminuiu um pouco de tecnologia e aumentou saúde e setor financeiro. Isso acabou sendo interessante, porque esse ano a parte de saúde foi que segurou mais do que os outros setores. Então são movimentos que a gente fez antes até dessa chacoalhada de abril. E também a questão do seguro, a gente tem algumas estratégias de proteção que elas ficam ali dentro do portfólio e quando tem movimentos como esse de aumento de volatilidade e queda de mercado, elas acabam ganhando valor, suavizando um pouco a queda dos mercados e dando até capacidade de a gente olhar aonde estão as oportunidades de mercado. Uma delas, a gente citou, né, houve uma queda de bolsa com a abertura dos juros, né, e a abertura do spread de crédito, né, João? Os high yields americanos saíram de 200 e poucos, 300 bases para 450 bases. Então, um movimento de juro nominal de 6,5 para quase 9. Isso a gente já estava menos alocado e os juros se elevaram, mas principalmente no papéis de inflação, é interessante porque
o juro nominal que se elevou, ele foi todo precificado no juro real e não na inflação implícita. Então, deter um papel de inflação até 5, 6 anos, ele tem a característica de a inflação projetada está baixa, então se ela realizada for maior, você captura isso. E num cenário de talvez um pouco de inflação e medo de recessão, o Banco Central em algum momento pode optar pela atividade e não pelo desemprego, por exemplo, pensando no mandato do Fed, e se ele mantiver estável ou cortar os juros, ele vai amassar o juro real. Então, pelos dois canais, você tem um benefício no papel de inflação. Então, e a própria queda, falando de bolsa novamente, a própria queda de bolsa, com estratégias de proteção, a gente acabou ficando menos exposto. No S&P chegou a operar para baixo de 5 mil pontos. Ali a gente estava menos exposto do que a nossa alocação neutra que a gente tinha. Ali você precisa fazer ou rolagem de opções ou comprar um pouco de bolsa para voltar para o neutro, né, apenas. Então são movimentos táticos de adequação do portfólio que a gente acabou fazendo exatamente porque a gente havia se preparado para movimentos adversos, a gente não tinha bola de cristal, saber quanto seria impactante esse anúncio das tarifas. Então, isso um pouco que aconteceu nos mercados. Quando a gente olha o dólar, moeda, né, a gente fica olhando ainda um diferencial positivo de crescimento, de transparência da economia, de produtividade, ainda nos favorável aos Estados Unidos. E a gente fica imaginando, puxa, um título de 10 anos dos Estados Unidos tem um retorno de 4,20%, um yield anual. Um título alemão de 10 anos, na casa de 2,30, 2,40. Um título do Japão, 1,60, 1,50. Um título na Suíça, meio, 0,40. Então tem um diferencial bastante positivo para os Estados Unidos ainda. Então, as próprias reservas, né? Puxa, eu vou comprar o ien. Pode ser uma discussão interessante, diversificar um pouco o dólar, né? Foi a questão do dólar. Mas quando olha o Japão, ele é detentor de 1,2 trilhões de treasury americano. Então, a própria China, 800 bilhões de dólares. Então, os próprios países, eles são grandes detentores de treasuries americanos, por exemplo, né? E o próprio treasury também acabou abrindo, teve um movimento de uma certa venda ali no movimento técnico no meio do ano. Então, acho que um pouco o recado ter ativos de qualidade, ter uma gestão que está olhando ativamente esses movimentos que podem surgir oportunidades nesses movimentos também. Mas o mercado vai ficar fluido, houve um pico de estresse do VIX, que é o índice de volatilidade, está começando a voltar a ter padrões não tão estressados, mas essa pauta do Trump ele vai continuar sendo ainda, essa execução volátil ainda, olhando para frente. Ainda então, mais que tem esses 90 dias aí também, que pode exatamente. acontecer muita coisa, né? Vai ter ainda volatilidade nisso e outros temas aí, porque é o estilo do governo mesmo. Agora, a questão você estava falando da diversificação, né, e tal, e como, na verdade, os Estados Unidos oferecem mais rentabilidade, eu acho que também tem um ângulo interessante na renda variável, na Santucci, porque todo mundo fala, eu preciso sair do S&P, mas, na verdade, o S&P ele tem uma exposição global muito grande também, né? As empresas americanas são muito globalizadas, né? Sim. E um tema, né, de produtividade também. Né? E a fonte de receita das empresas, né, ela é mais próximo de 50% fora dos Estados Unidos. Então a questão de tarifas impacta, mas quando você olha a diversificação, uma diversificação interessante. O ponto estrutural que a gente fala do envelhecimento da população, necessidade de ter produtividade, os Estados Unidos ainda é muito fértil, né, nesse aspecto de AI, transformação tecnológica. Então é difícil sair dos Estados Unidos. As pessoas podem pensar em rebalanceamento, mas eles vão ter que abdicar um pouco também dos benefícios que os Estados Unidos traz, em prol de uma segurança estrutural, de um pouco de distribuição de riqueza. Mas você falou, né, João, 65% das reservas ainda globais, na casa de 65% são em dólar. Então, talvez você não tenha hoje um substituto de liquidez, de tamanho de mercado, que possa absorver uma eventual venda. A gente não tem indicadores assim, de uma venda estrutural de títulos americanos. Claro, tem alguma adequação, alguma procura por ouro, outros ativos, né, ativos reais, mas ainda é um mundo muito dolarizado, né, e com retornos interessantes. E uma coisa que pode trazer também, né, João, mais uma fonte de talvez incerteza, ou os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, saber se ele vai olhar emprego ou inflação, é a publicação de dados, né, que a gente vai ter a partir agora do segundo trimestre, terceiro trimestre. Vão ter tarifas com dados indicando um pouco, talvez, inflação ou atividade, dados talvez trazendo atividade um pouco pior. Como é que o Banco Central vai lidar nesse balanço de riscos?
Isso, acho que aí a gente entra num cenário que vai ser bastante complexo também, né? Os dados de confiança já vêm mostrando um impacto enorme, né? Uma piora de confiança tanto empresarial quanto de consumidores e tal, tá? Mas, na verdade, os dados reais eles vão ser muito confusos, né? Como já foram. Na verdade, o primeiro TRI acabou de sair, o PIB, né, americano, e ele foi fraco, mas foi fraco por um aumento gigantesco de importações, o que mostra que, na verdade, as empresas se anteciparam às tarifas e aumentou 40% a importação, né, em termos analisados no primeiro TRI. Isso acabou tendo um vazamento de demanda. Dados confusos, desculpa, mas por conta dessa... porque tem muito movimento de antecipação e depois vai ter um pouco a devolução desse movimento que foi antecipado no primeiro TRI, vai ser revertido a partir do segundo TRI. Então, assim, as empresas importaram muito, construíram muito estoque, então vazou muita demanda, mas teve muito estoque que não é demanda final. A demanda doméstica final foi boa, na verdade teve uma surpresa enorme de investimento. O consumo foi bom, né? E uma surpresa enorme de investimentos. O investimento cresceu mais do que 7% anualizado, investimento em equipamentos mais do que 22%, que é uma taxa altíssima, né? Mas acho que é tudo isso, um pouco de antecipação. A gente já sabe que vai ter tarifa, vamos importar o máximo que puder, vamos comprar o equipamento que tiver que comprar antes de vir a tarifa, e aí isso vai ter muito esse ricochete dos dados, né? Aquele efeito chicote, né? De um sobe e desce e tal. Mas a gente espera que esses dados mais, enfim, concretos, né, de atividade já no final do segundo TRI comecem a mostrar um impacto maior dessas tarifas, e ali vai ser importante. O Fed está numa postura bem cautelosa, tá? Porque geralmente o Banco Central olha para choque de oferta e diz, o efeito inflacionário é passageiro, né? Uma mudança de preço relativo, isso não afeta a tendência inflacionária porque as expectativas estão controladas, né? Desde que estejam controladas, né? E posso olhar só para atividade, emprego. O problema é que esse choque ele é tão grande que não dá para assumir que a expectativa de inflação de longo prazo vai permanecer ancorada, né, a despeito do que o Fed fizer, né? Se ele de repente sai cortando muito prematuramente, preventivamente, ele pode passar o recado, né, para os agentes econômicos que ele não está preocupado com a inflação, né? E aí desancorar as expectativas. Então ele está sendo super cauteloso, né? Acho que ele vai esperar ver essa corcova de inflação que a gente deve ter, esperar ver os impactos de atividade e aí entender se de fato as expectativas permanecem ancoradas e se ele pode reagir a essa piora do emprego. Acho que eventualmente vai reagir, né? Eu acredito que a partir de setembro eles devem começar a cortar juros, né? E podem até reagir mais forte, né, depois que passar esse pico da inflação. Mas nesse momento é um momento de cautela, né? Para o Fed, porque para os outros bancos centrais, como é muito mais um choque de demanda, é muito mais claro que o caminho é cortar mais juros, né? E é um momento de cautela também para o investidor global, Santucci? O que você diria hoje, agora terminando esse mês, o investidor brasileiro que investe globalmente, muda alguma coisa, continua a investir, até essa disciplina? Olha, estruturalmente não muda, acho que faz sentido uma diversificação global, geográfica. Então, aquela disciplina de olhar, puxa, qual o percentual que funciona para cada investidor em relação a investimentos no Brasil, onde provavelmente o cliente vive, tem gastos, mas aquela proteção não só de fronteira, mas de ativos de qualidade e numa moeda forte, ainda como o dólar. O que mudou foram os preços. Né? Então, a gente tinha um câmbio que bateu dólar real 6,30, estamos em 5,65, 5,70. A gente tem uma bolsa representada pelo S&P 500 acima de 6 mil, a gente bateu 5 mil, está em 5,400, 5,500. A gente tinha um juro americano que deveria, nessa situação de aversão a risco, ter fechado a taxa, ele está igual até abril, se ficou mais alta a taxa para ser aplicada. Então, acho que o que mudou foi melhorou, né, o ponto de entrada, ou por essas condições que trouxeram incertezas, mas melhores pontos de entrada. Então, se aquele investidor, o cliente que olhou e falou, olha, eu tinha um espaço para chegar no meu alvo de alocação internacional, é o momento de ir fazendo, continuar o processo de disciplina de ir fazendo, aumentando essa exposição internacional. Ela vai conseguir capturar preços muito melhores. E, novamente, às vezes a gente tem um portfólio que a gente chama de balanceado lá fora, que mira ter algo como 40% de renda variável. Se o cliente conseguir chegar numa alocação de 30% lá fora e 70% aqui dentro, em dólar, vai ser 30% de 40% de bolsa, 12% em renda variável dolarizada.
Por que é importante isso? Porque realmente na renda variável que você consegue capturar toda essa questão de crescimento, de inovação, né, de tecnologia, alívio que você consegue buscar. Com a beleza de outra parte do patrimônio, está em umas taxas de empresas, ou de títulos soberanos de inflação, ou de empresas de grau de investimento de alta qualidade, com retornos bem interessantes. Então a parte de renda fixa nossa está hoje com uma classificação média de risco de grau de investimento com retornos acima de 6%. Então, uma ótima combinação de estar montando isso e fazendo gradativamente, de acordo com a velocidade de cada um, mas sempre olhando qual é o alvo. Se está abaixo do alvo, é um momento bem oportuno para estar fazendo esse movimento. E hoje em dia o que não falta é como fazer, né? Fazer Sim. um câmbio, você abre o seu aplicativo, faz um câmbio, manda para sua conta internacional. Quem não tem contas internacionais tem um link aqui para abrir a sua conta. Quem já tem, momento também, tem muita oportunidade. O nosso papel aqui é trazer conhecimento, né? E tranquilidade para o cliente olhar com cautela e investir globalmente, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então é sempre muito bom, vamos finalizar por aqui, é sempre muito bom conversar com vocês, sempre uma aula. Eu acho que para o investidor global que está acompanhando a gente aqui também, acho que trouxe um pouco mais de calma nesse momento de incerteza. Então, muito obrigada aí por mais um episódio. Obrigado, Carol. Prazer, Carol Santucci. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Se vocês querem ver relatórios, ter informações aqui do nosso time, acesse no Content, fale com o seu relacionamento comercial, que tem muitos relatórios interessantes aqui falando sobre investimentos internacionais. Espero vocês no próximo episódio.